A gente percebe que os sonhos eles têm um caráter em volta dos sonhos, do não conoscível, do místico, da premonição. Né? A gente percebe que todos aqueles, que vários momentos na Bíblia as pessoas sonham, né? Deus fala através de sonho. E você chega na sua casa, você que é reles mortal, que não está na Bíblia, né? Que não sonha, que não ouve Deus falar com você, sonha coisas que você pensa o quê? Tô doidão. Né? Ninguém tem um sonho, acorda e fala assim, gente, super natural o meu sonho. Você acorda e pergunta, que é essa? Entendeu? O que está acontecendo? E é assim, porque a gente não entende como o sonho é. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês, se vocês andarem numa livraria ou acharem algum livro falando Dicionário dos Significados do Sonho, por favor, queime-o. Adquira e queime. Porque as pessoas têm uma tendência de dizer assim, ai, sonhou com um dente, vai ficar rico. Ai, sonhou com mão, não sei o que lá. E não é nada disso. Né? O sonho, aliás, Jung ele fala pra gente que a única maneira de você saber o que está no seu inconsciente, porque o próprio nome já diz, amigo, se é inconsciente, o que você sabe sobre ele? Nada, nada. Jung disse que a única maneira de você perceber o que está no seu inconsciente é de 3 formas. Uma é através da interpretação dos sonhos. A segunda é através do teste, né, de associação livre das palavras. Né? Eu vou explicar o que é isso. É o teste de associação das palavras. É um teste onde você tem 100 palavras aleatórias, né, mais ou menos 100, 120. Não pode ser assim, 5, tem que ser um monte. E aí você vai falando para a pessoa e vai medindo, vai falar assim, olha, a primeira palavra que vier na sua cabeça, você vai dizer ao ouvir essa palavra. Então você fala a palavra dente, a pessoa fala boca. Você fala teto, a pessoa fala branco. Né? E por aí vai. Tem algumas palavras que vão relar em alguns complexos das pessoas, e aí você vai descobrir o que está por trás do inconsciente dela. Medindo, muito doido e muito legal. Mas para quem está passando pelo teste, não é legal. Né? Porque você descobre que você fica meio... E aí você, às vezes a gente não sabe por quê, às vezes a gente sabe por que aquela palavra nos incomoda. Enfim, então fala sobre nós. E a outra maneira de você saber sobre o seu inconsciente é através da imaginação ativa. O que é imaginação ativa? É quando você entra no seu carro, vem para o Seja, ouvindo uma música, e aí o que você faz com aquela música? Delira. Quando você imagina coisas, sonha, aí você está dançando a dança dos famosos, entendeu? Está esfregando na cara da inimiga alguma coisa. Isso fala sobre o que está no seu inconsciente. Foi, gente? Então, uma das técnicas em psicoterapia que a gente tem é quando o paciente chega com uma queixa ou chega com alguma coisa, a gente vira para ele e fala assim, e se você pudesse vivenciar dessa maneira, como seria? Aí, meu bem, a pessoa se revela, arranca a máscara. Eu matava. E você fala, sabe aquela pessoa que perdoa, só que não? Tá com a pontinha do ódio? Você descobre ela aqui, ó. Né? Mas, enfim, hoje nós vamos falar nem desse, vamos falar desse. Para a gente poder entender os sonhos, a gente tem que saber qual é a linguagem deles. Ou seja, como que os sonhos falam conosco. Os sonhos, eles sempre são 2 coisas para a gente poder entender. Tá? Os sonhos, eles são compensatórios. O que é ser compensatório? Ser compensatório é que, quando você está vivendo muito uma coisa de uma só maneira, o seu sonho compensa exatamente com o oposto. Por que ele vai fazer isso? Porque nós somos a totalidade. Lembra que eu falo para vocês que o nosso eu é total? Que nós temos que desenvolver o Deus que está dentro de nós? E o que Deus tem dentro dele? Como Deus tem tudo dentro dele, muitas vezes eu vivo só parcialmente esse meu tudo. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você vive numa cultura, numa família com cabeça de ervilha. Todo mundo pensa pequeno, todo mundo vive naquele mundinho, naquela coisinha, daquele jeitinho. Seu inconsciente vai produzir sonhos para você poder ampliar a sua cabeça de ervilha. E aí são aqueles sonhos que você não entende, que está morrendo o pai, que está matando mãe, que está indo filho embora, que o nego está caindo, despencando, suicídio, perseguição. A gente não... Nossa, né, gente? São aqueles sonhos que você fala assim, tive um pesadelo. Quando você tem um pesadelo,
A sua consciência morre de medo, mas o seu inconsciente está assim, larararararara, vamos viver, né? Feliz da vida porque ele está querendo que você viva aquilo que você não está vivendo. Então, os sonhos são compensatórios, beleza? E também são premonitórios. O que é o sonho ser premonitório? Se o sonho anuncia aquilo que você tem que viver e não está vivendo, e o seu sonho é produzido pelo seu eu interior, significa que quer queira, quer não, o que você sonha vai acontecer. Aceita que dói menos, tá? É a sua frase. Por quê? Aí você pensa, gente, mas eu sonhei que minha filha estava morrendo, ela vai morrer? Vai. Só que não vai morrer morte morrida, amanhã vai atropelada por um troço. Não. Ela vai morrer em maneiras pela qual você lida com ela, você educa ela, você enxerga ela. Quantas vezes a gente já não teve morte de pessoas? Vou dar um exemplo. Sabe aquela sua amiga, que é sua melhor amiga? Aí um dia ela faz uma coisa que você fica chocado. Naquele dia ela fez o quê? Morreu. E quem nasceu? O demônio. Tô brincando, gente. Nasceu, né, a face escura da sua amiga. E aí você fica, oh meu Deus, fulano é isso. Fulano é humana, prazer, né? E isso é natural. Então nós vivemos mortes dessas maneiras. Quantas vezes a gente não idolatra alguém e aí a pessoa faz um troço, que no dia que ela faz o troço, a pessoa morreu. Quantas vezes você não idolatra um filho, aí seu filho vira e faz um troço para você e você naquele momento matou aquela maneira de lidar com ele, aquela maneira de vivenciar. Então, os sonhos são premonitórios e vão se realizar, porque é aquela vida que a gente tem que viver e não estamos vivendo, foi? Por isso, criatura de Deus, os sonhos são importantes? Muito, tá? Aqui, ó, muito, para você escrever certo, né, Jana? Enfim, então, é importante. Joana diz que a única maneira da gente trabalhar questões interiores nossas é a gente prestar atenção no seu sonho. Aí vira aquela pessoa que fala assim, eu não sonho. Mentira, criatura, você sonha. O problema é que você não lembra. Por quê? Simplesmente porque nós não temos o hábito de nos lembrarmos dos nossos sonhos. Nós não temos. E quando nós não temos, a impressão é que nós não sonhamos, mas nós sonhamos, sim? Até o cachorro sonha. Todo mundo já viu o cachorro sonhar, né, gente? Aliás, seu cachorro é muito fofo, né, Mari? Ai, lindo, né? A minha também. Enfim, minha cachorra tá operada. Beijo, Flair. Tô brincando, gente. Vamos voltar pra cá. Enfim. Então, é que tá gravando, gente. A gente tá ficando importante. Então, vamos lá. Vai que ela tá assistindo. Premonitórios e compensatórios. Muito importante para desvencilhar o que nós somos. Muitas vezes, em terapia, a pessoa senta, por exemplo, para fazer o seu processo terapêutico, e aí a gente começa a fazer o processo, e ela é uma pessoa. Um dia ela traz um sonho e você descobre tudo aquilo que ela estava escondendo do terapeuta. Então, se você tem algum amigo psicólogo e você não quer se desvelar, não conte um sonho para ele. Porque ele vai dar chabu. Vou dar um exemplo aqui para vocês do Pietro. Quem conhece o Pietro, né? Pietro está aqui no grupo jovem. Pietro uma vez chegou para mim na praia e falou assim, porque não sei o que, eu tive um sonho. Aí eu fiquei quieta, falei, acho que ele está com consciência, não vai contar, né, gente? Aí ele começou a contar, eu falei, para, Pietro, você vai contar o sonho? Ele, vou. Eu falei, por quê? Aí ele, como assim? Eu falei, você quer que eu diga alguma coisa do seu sonho ou você quer simplesmente contá-lo? Porque se você não falar o que você quer, eu vou dizer. Né? Porque a língua aqui, meu bem, não cabe na boca. Aí ele falou assim, não, eu quero que você diga. Aí eu falei, ok. Aí ele começou. Não, é que eu sonhei, que não sei o que, contou o sonho dele lá, nananana, da polícia, do não sei o que lá. Aí ele virou para mim e falou, o que significa? Como eu sabia que ele não ia entender, porque era uma coisa que no sonho dele estava muito obscuro e estava mostrando isso no sonho dele, eu só virei para ele e falei assim, que você vai ficar resfriado. Porque o efeito de quando você não realiza alguma coisa que tem que realizar, ela se materializa no seu corpo. Doença é como um sonho. Se o sonho, ele te compensa e ele vai acontecer, quando você não o vive, ele arruma um jeito de se materializar. E ele vai diretamente para o seu corpo. Aí você vai todo bichado no médico, achando que o médico vai resolver teu problema. Ele some com teu sintoma. Mas o teu problema
Tá lá, amigo. E aí ele chegou para mim e falou assim, como assim eu vou ficar gripado? Não fica me agorando, não. Eu falei, olha, Pietro, você não vai entender o que eu vou te dizer, não tem problema, mas entenda que você vai ficar gripado. Isso era um sábado. Na segunda-feira tinha entrega de quentinha aqui no Seja. Estou eu em casa, daqui a pouco vem um WhatsApp. Sua bruxa, em letras garrafais. Estou com febre, estou todo entupido, não sei o que lá. Eu só respondi assim, eu avisei, 3 pontinhos e a cara do demônio. Né? Por quê? Porque, gente, é assim que as coisas funcionam. E como é que o sonho fala para você? Como é que é a linguagem do sonho? Os sonhos, eles vão falar para nós através dos símbolos. Então, o que é um símbolo? Eu vou explicar de uma maneira muito fácil que vocês vão entender. Quando Jesus virou e falou assim, peraí, o reino dos céus se assemelha a um festim das bodas, né? A um festim onde um rei, aí conta aquela história. Significa o quê? Alternativa A, que você vai morrer e vai para uma festa rave no céu, e realmente essa festa rave existe, ou B, que o que ele está querendo dizer é simbólico, expressa alguma coisa, mas não é aquele troço. Fala comigo. Obrigada, ponto para vocês, passaram de ano. Exatamente. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente vê os símbolos. Por isso que eu falo, quando num sonho seu aparece alguém morrendo, é o símbolo do renascimento. Não significa que a pessoa vai morrer. A não ser que você não entenda nada e ela precisa morrer para você entender. Então é melhor você entender quando o sonho aparecer. Gente, quando a gente sonha uma coisa que acontece fatalmente, você sonhou isso e aconteceu isso, é simbólico também. Porque o problema não é você sonhar, é quando você sonha que o seu carro está sendo roubado. E quando o seu carro é rebocado, quando você chega no local, o seu carro foi o quê? Roubado. Onde está meu carro? Aí você descobre que, né, sabe o quê? A polícia roubou seu carro e prendeu naquele galpão horroroso, num lugar 5 quilômetros depois de Deus me livre, que você vai ter que buscar amanhã, né? E ainda pagar por isso. Ou seja, simbolicamente, vou dizer, simbolicamente se expressa assim. A maneira pela qual você está guiando a sua vida está fazendo com que você perca as coisas, está roubando vida de você. Você sonhou com isso, talvez você não fosse entender. Aí o que acontece? Que maldade, o Rafael falou que eu estou sendo maldosa. Eu não estou sendo sua amiga, tá? Não fica com pânico, é só você não ser mais roubada. Vamos lá. O que acontece? Como você talvez não ia entender, você acordou e falou, gente, você é muito louco que roubaram meu carro. E morreu. Aí o teu inconsciente virou para você e falou assim, não é nada disso, arrancou o sapato e falou assim, vou dar na tua cara. Aí ele produz uma situação onde você precisa vivenciar o seu sonho de uma maneira premonitória para ver se a ficha cai. Entendeu? Quando a gente não compreende, o sonho se realiza. É. Quando você desdobra, ótimo, o que nós temos no Espiritismo que é muito importante a gente pensar? Segundo os espíritas, nós temos 3 tipos de sonhos, tá? Um sonho isso é adendo, tá, gente? Você presta atenção. Um sonho é o que eles chamam de sonho do subconsciente, né? O que é o sonho do subconsciente? Sabe quando você está perturbado e você dorme e sonha com a própria perturbação que você está vivendo? Seria esse sonho. Para a psicologia, esse sonho demonstra alguma coisa. Esse sonho também é simbólico, porque se em alguma situação da sua vida você encontra dificuldade, ela simboliza, ela expressa algum tipo de conflito ou complexo pelo qual você tem e você tem que se transformar. Então, esse sonho para a psicologia tem que ser interpretado e para o espiritismo, esse sonho fala das suas preocupações mundanas, cotidianas. O segundo sonho é o que eles chamam de sonho espírita. O que é o sonho espírita? É quando você desdobra e todo sonho que você tem é um desdobramento, inclusive esse. Você está fora do seu corpo, você entra no mundo lá do inconsciente. Nesse sonho daqui, o que é o sonho espírita? É quando você dorme e encontra com Joana. Quando você dorme e encontra com o seu avô, que morreu não sei quanto tempo. Você encontrou com a Joana, Mari? Ah, eu não queria, não. Eu tenho certeza que se eu encontrar com ela, ela vai falar assim, você está rindo? Vai chorar, senta aí. Vai botar aquele play, aí passa aquela desgraça da sua vida. Sabe, aquele filme, né? Enfim,
O que a gente está querendo dizer aqui? Esse sonho espírita, quando a gente encontra com alguém que já desencarnou, normalmente, esse encontro, ele expressa, ele vem suprir alguma questão nossa. Ele vem, por exemplo, uma mãe que perdeu um filho, sonha que o filho vira para ela e fala, mas eu estou bem. Muitas vezes é para findar, para sinalizar a ela que aquela experiência que ela passou com o filho, em vida, está tranquila, para serenar um complexo dela, para que ela possa ter uma vida mais tranquila, sim? Então, é também um sonho que para a gente tem que ser interpretado, mas para os espíritas é um sonho que a gente encontra com outros em desdobramento, sim? E desse sonho também pode vir ideias maravilhosas, como foi no caso de Einstein. Einstein, ele tinha feito no plano espiritual a teoria da relatividade, não conseguia... como é que ele descobriu a teoria da relatividade, né, gente? Papeizinhos numa escrivaninha. Contas aleatórias. Sabe aquela pessoa que não tem nada para fazer? Ela pega um post-it e faz uma conta? Era Einstein. E Einstein estava fazendo contas em post-its, e aí em algum momento ele não consegue sair de um processo, apaga e lembra da resolução da equação, volta e descobre a teoria da relatividade. Foi? Então esses sonhos também são assim. E o terceiro tipo de sonho que a gente tem, espírita, né, que a gente fala, é aquele sonho que você vai para o mundo espiritual, mas você pode ir para um lugar bom ou pode ir para um lugar umbralino. Querido, se você dormiu, saiu do seu corpo e foi para qualquer um desses lugares, isso aqui fala de como está a sua mente. Logo, também deve ser interpretado, porque vamos supor que eu tenho um conflito com a sexualidade e eu camuflo isso. Aí, no desdobramento, eu sonho que eu estou na esbórnia. Sonho que eu estou na esbórnia todo dia. Meu espírito vai para a esbórnia todos os dias. Se eu for num consultório terapêutico e apresentar esse sonho, provavelmente está falando de uma sombra que eu não consigo trabalhar. Porque o umbral, quando a gente desencarna, perceba só. Vou dar um exemplo aqui. André Luiz, quando ele desencarnou, ele sabia que ele era suicida? Ele sabia que ele tinha sido um pai ausente? Ele sabia que ele tinha sido um marido meio estranho? Ele sabia que ele não tinha feito caridade quando ele era médico? Mas quando ele desencarna, que ele vai para o umbral, ele descobre o quê? Tudo isso. Que ele foi suicida, que ele tinha culpa. Então, o umbral é uma experiência que o espírito passa para tomar contato com a sua própria sombra. Sombra, que é a sua consciência. A sua própria sombra. Por isso que o umbral é sombrio. Alguém já viu a pessoa pintar um umbral assim? Ah, umbral é um lugar lindo, tem um verde, tem umas plantas, tem uma casa maravilhosa. Umbral só tem o quê? Lama, lama e lama. Simboliza a nossa sombra. Então é importante interpretá-los para saber o que está escondido na gente que leva o nosso espírito para essas experiências. Foi, Reinaldo? O resgate. O resgate, ele está aqui, ó. Como assim? Vamos parar para pensar aqui. Quando a gente vai resgatar alguma pessoa que está numa situação, provavelmente isso é um processo de evangelização para aquela própria pessoa que é levada pela espiritualidade para fazer o resgate. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente vai fazer um resgate. Vou dar um exemplo para você da Iraci, tá? A Iraci teve muitos sonhos, antes dela abrir o Seja, olha só, que ela estava indo resgatar pessoas que trabalhavam em um centro espírita. Né? E aí ela ia, e ela sonhava, e ela me contava, nossa, eu sonhei que eu estava resgatando fulano, ciclano. E eu não podia falar para o ciclano, minha mãe te resgatou. Né? Isso me matava. Né? Que eu queria chegar para a pessoa e falar assim, amigo, não vai mais não, tá feio. Né? Mas não podia. Aí o que aconteceu? Ela me contava, que ela estava resgatando pessoas que tinham, de alguma maneira, perdido contato com a sua religião, que estavam espíritas, mas não tinham incorporado o espiritismo aonde? Em si. Então estavam perdidas. E a Iraci, aí quando ela recebe a mensagem de Divaldo, o que ela faz? A minha mãe, ela passou por um momento onde ela não podia ser espírita, porque meu pai proibia. Né? E ela tinha que ser espírita de uma maneira escondida. Mas não é legal você ser espírita de uma maneira escondida. Você precisa aprender a não ter vergonha de processar a sua fé, certo? A sua crença. Então, a partir do momento em que ela vai resgatar pessoas que estavam perdendo contato com o espiritismo e recebe uma mensagem para abrir o centro espírita, ela resgata também nela aquele outro símbolo que ela resgatou, fez o outro resgatar. Entendeu, Reinaldo? É como se estivesse tudo interligado. Então, os espíritos, eles não chamam você para fazer um resgate porque você tem olho azul.
Entendeu? Porque você é lindo, é marido da Gi. Não, chama porque você tem ali uma mistura boa. Foi? Tudo que acontece serve como um símbolo. Vou dar um exemplo aqui da nossa amiga do carro. Ela ter tido o carro rebocado serviu como um símbolo e aconteceu? E o sonho dela aconteceu? É a mesma coisa, acontece e ao mesmo tempo é um símbolo. Se você sonha, está acontecendo. É porque quando você sonha, você vive o que está acontecendo. Então está acontecendo. Entendeu? Sonhos recorrentes é quando o seu inconsciente olha para você e fala assim: tá de sacanagem. Você não entendeu? Eu vou dar na sua cara. E aí ele faz o quê? Fica voltando a fita. Para ver se você entende. É uma necessidade da sua alma gritante de você buscar alguma coisa que ela está te mostrando a vários momentos, sim? Jung percebeu que a maioria dos sonâmbulos tinha uma necessidade de realizar aquilo que eles viam aqui. E essa necessidade era tão grande que eles não conseguiam realizar na consciência, então eles realizavam em estado onírico. Vivenciavam vivamente para poder fazer uma catarse. E a gente às vezes percebe que o nosso sonho se mistura muito com a vida real. Sabe por quê? Vou dar uma explicação para vocês aqui. Qual é a diferença de viver no sonho e de viver na realidade? Não tem, filho, não tem. Porque o que você vive na realidade aqui também é simbólico. E o que você vive no sonho também é simbólico. Quando eu tenho um filho, por exemplo, o filho muitas vezes simboliza aquilo que eu tenho que realizar em mim. Está escrito na Gênesis: vossos filhos profetizarão. O que sobre você? Sim? Coisas que a gente tem que mudar, que a gente tem que abrir a cabeça. Então, eu viver aqui ou eu viver no sonho é simbólico da mesma forma. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Uma vez eu peguei uma paciente que ela queria engravidar de tudo quanto é jeito, né? E ela não conseguia. E a gente foi fazendo todo um trabalho dela de resgatar o maternal, resgatar a questão com a mãe, resgatar tudo. Aí um dia ela chegou e contou o seguinte caso. Que ela estava, né, depois de um bom tempo de terapia, que ela estava em casa e aí aconteceu uma coisa muito louca. Por que ela teve a vontade de contar isso para mim? Olha como é que foi. Ela chegou e falou assim: aconteceu uma coisa muito louca comigo. Eu falei: o que aconteceu? Eu não sei por que eu estou te contando. Não tem nada a ver, mas eu vou te contar. Você vai achar que eu sou maluca, mas não estou nem aí. E ela contou que o marido fez uma festa em casa e não sei o que lá, nananana. De repente, entrou na sala dela um besouro imenso. E o besouro caiu, acho que caiu não sei aonde. E aí ela pegou o besouro, que caiu não sei aonde. Ela odeia bicho, ela tem pânico de bicho. E o bicho que ela mais tem pânico, qual é? A porcaria do besouro. Aí ela pegou o besouro, não sei como, e depositou o besouro dentro de uma flor, no miolo de uma flor. E ela não sabe por que ela fez isso. Aí eu olhei para ela e falei assim: você está grávida. Aí nesse dia ela ficou muito louca, gente. Nesse dia ela teve certeza que eu era maluca. Ela: oi? Eu falei: você está grávida, desce aqui, vai aqui no Labs, faz um exame porque você está grávida. Como você sabe? Porque você pegou o besouro e botou dentro da flor. Aí ela assim pra mim: mas não é assim que fazem bebês? Aí eu falei: é, também. Aí ela não entendeu, ficou atônita, ela ficou com tanto medo naquele dia que ela fez por desencargo da consciência, entendeu? Eu desenhei ela: eis do besouro, eis a flor, besouro mais flor, igual a bebê na sua barriga. Ela não sabe por quê, mas eu interpretei de que maneira simbolicamente aconteceu na vida dela. Simplesmente ela desceu, foi ali no Labs, fez o exame saía meio-dia, era 8 horas da manhã, acho que saía a resposta meio-dia e pouco. Ela mandou uma mensagem de texto: tô no Labs, medo. Aí eu mandei para ela: fique tranquila, bebê chegando, né? Aí mandei um besourinho, né? Mandei a florzinha. Que eu sou muito do mal, né, gente? Depois daquela cara do demoniozinho do lado, que é que eu mais gosto, aquele roxo, assim. Aí ela, hahaha. E eu, ha. E aí parou as mensagens. Aí daqui a pouco volta ela, de noite. Eu não sei porque eu estou muito chocada com você, mas eu já não deveria estar, porque eu sei que você é meio bruxa, depois de explicar 5 vezes, estou grávida. Aí eu falei: eu sei. Aí ela: depois você me explica por que eu engravidei com um besouro? Eu falei: amiga, não foi o besouro, não queria dizer, né? Mas foi o simbólico.
Mas aconteceu de uma maneira simbólica. E ela tinha tido vários sonhos que já estavam anunciando que ela estava grávida, que ela ia engravidar há muito tempo. E eu falava para ela, você vai engravidar, você vai engravidar. Mas eu não consigo, mas eu não comecei a calma, você vai engravidar. E aí até que ela fez um negócio com o besouro, ela realizou uma situação que gerou a ela essa situação. Então eu interpretei a vida de uma maneira simbólica. E a vida pode ser interpretada assim. Porque a vida é uma representação do que eu tenho que construir na minha alma, na minha psique. Eu vou explicar o que é um símbolo. Agora vocês vão entender. Olha só. Se eu chegar para vocês e fazer isso aqui, ó. O que isso aqui simboliza para você? O que é isso aqui, primeiro? Uma cruz. Tá. O que cruz simboliza para vocês? Quando esse símbolo aparece no seu sonho, qual é a melhor pessoa que existe para dizer o que ele significa? Você mesmo. Então, quando você sonha com a sua prima, ou com a sua mãe, ou com seu pai, ou com seu tio, a primeira coisa que você tem que pensar é: o que fulano simboliza para mim? Como assim simboliza? O que eu acho do fulano? Tudo é simbólico. Agora, existe interpretar errado, como vocês falaram? Não existe interpretar errado. Existe você ajustando o símbolo. Porque muitas vezes você vai interpretar de um jeito e vai tentar vivenciar aquela situação e vai acabar chegando no real simbolismo daquele sonho. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Meu, tá? Quando Iraci abriu o Seja para começar, né, eu entrei dentro junto do Seja e fiz o Seja Minha Vida. Só que de quem recebeu a mensagem de Joana? Fui eu ou foi minha mãe? Foi a minha mãe. Então o Seja é a vida de quem? Dela, não a minha. E aí eu comecei a viver o Seja, e eu tinha um entendimento muito tradicional do espiritismo. E se eu quisesse entender psicologia, eu tinha que morrer, aquele conhecimento tinha que morrer para mim, porque nós estamos falando, por exemplo, de sonhos. Aí, vou dar um exemplo aqui. A pessoa chega no atendimento fraterno e fala assim: eu tive um sonho que eu estava num lugar da sexualidade, tinham pessoas fazendo sexo, não sei o quê. Aí o espírita que tem um conhecimento tradicional vira para você e fala assim: você foi para um umbral, reza, faz evangelho e não vai mais para lá. O psicólogo vira e fala assim: o que tem lá que você não descobriu em você? Por que sua mente foi para lá? Por que você abomina esse lugar e bota esse lugar no seu umbral? Porque o umbral de cada um é aquilo que cada um nega em si. Tem gente que não nega a sexualidade, mas tem gente que nega. E se você nega, qual é o teu conflito? Agora, vai dizer isso para um espírita tradicional. O espírita, ele tem um AVC e ele desencarna. E vai para o umbral, com certeza, né? Porque vai perturbado. Então, tinha coisas do espiritismo muito tradicional tiveram que morrer em mim para eu poder até entender Joana. E eu tinha medo dessa morte. Por que eu tinha medo dessa morte? Ora, simplesmente porque quando a sua mãe recebe uma mensagem de Joana de Ângeles, o espírito de luz, quem é a sua mãe para você? Alternativa A, o mendigo da rua. Alternativa B, uma cópia de Cristo feminilizada. A cópia de Cristo mulher. Então as pessoas têm tendência, e tem mesmo, a idealizar Iraci, a idealizar quem fala aqui em cima, né? Então, quantas pessoas vocês veem, quem conhece o Luiz Mário sabe, né? Tem um monte de, a gente brinca, Luiz Marete, que ficam lá comendo o resto de comida dele, beija o pé dele, beija a mão dele, fica, Luiz Mário é o meu guru, e não conseguem realizar o símbolo que o Luiz Mário é dentro delas. Então, isso é muito complicado. E minha mãe, por ser da minha mãe, e mãe tem uma pressão em cima dos filhos, que é pior do que o próprio capeta, né, gente? Porque você pode dar na cara do capeta, mas dá na cara da sua mãe. Vem uma culpa imediata, né? E aí foi. E aí eu tive um sonho, e esse sonho foi muito chocante para mim. Que eu estava no Seja, não tinha ninguém aqui. Era um auditório muito diferente, onde era um palco muito alto. Em cima do palco tinha o Plínio cantando. O Plínio Oliveira, que cantava música espírita, mas hoje ele se desvencilhou do espiritismo e ele falou isso uma vez que ele esteve aqui. Ele fez um show aqui no Seja, foi maravilhoso, todo mundo chorou, achou emocionante. E nós fomos comer uma pizza com ele. E comendo uma pizza com ele, ele vira e conta assim: porque eu quero me desvencilhar do espiritismo. Eu não quero e não vou fazer mais música espírita nem para casa espírita. Eu quero fazer arte. Eu quero que minha música possa não ter um rótulo, mas que minha música possa ser música. E aí, quando eu ouvi aquilo, eu ouvi pessoas que estavam na mesa dizer: está perturbado. Porque vai sair do espiritismo para o espírita tradicional, tá o quê? Obsediado. E aí eu fiquei quieta e aquilo me deu um negócio. Beleza, eu sonhei com ele e ele estava cantando, olha que bizarro, ele estava cantando uma música que eu não sei qual. A música era assim: tente outra vez, não sei o quê,
tá? Tente outra vez, né? E aí, que lembra a música do Raul Seixas, que alguém falou, né? Que fala sobre uma questão de divindade, se a gente for pegar ali essa letra era toda mística, né? E ele começou, tente outra vez, só que ele estava vestido de palhaço. E todo mundo no palco estava vestido de palhaço. E a minha bisavó aparecia no palco, muito, muito mal. Ela era a pessoa mais animada do palco, ela estava dançando assim. Vestida de palhaço, ridícula. E eu sentada com a minha mãe, o Clóvis e minha mãe batendo palma. Ai, que lindo! E eu sentada atrás, chocada. Daqui a pouco desce do céu um drone de palhacinho, né, um boneco de palhacinho, e começa a andar assim, aqui no encosto da cadeira da frente, e fazer assim para mim, tipo, larararara, tipo, sou idiota, né? Eu acordei e falei assim, que tipo de palhaçada que eu estou vivendo com a minha religião? E aí esse sonho, eu não realizei ele no momento, eu pensei isso. A partir daquele dia, as coisas foram fazendo assim, ó, tá. Foi quando o Luiz Mário começou a me dar vários livros para eu poder pensar, foi quando eu comecei a chegar perto do que Jung fala. A Joana falava, Jung diz isso, eu ia lá catar na obra dele de 32 livros, onde é que ele dizia isso, e lia, e eu comecei a abrir minha cabeça. Foi muito dolorido, porque para eu abrir minha cabeça, eu tive que negar coisas que quem é muito tradicional não entende, e eu não tinha mais chão. Então, eu precisei repaginar a minha religião, e através de um sonho que me mostrou isso. Porque se eu não repaginasse, eu ia estagnar. E a religião, para mim, não ia ter o menor sentido. Foi, gente? Olha como é que o sonho é lindo. Então, o sonho, às vezes, pode ser maravilhoso, pode ser estranho. Mas é maravilhoso. Mesmo quando tem que existir a necessidade de fazer uma morte. Foi, gente? Então, vamos lá. Então, através dos símbolos que os sonhos falam, são compensatórios, são premonitórios, né? Sempre falam de uma questão nossa e que nós precisamos percebê-los. Por isso que Joana diz que para certas questões a interpretação dos sonhos é crucial. Ela vai citar isso no livro Triunfo Pessoal, ela vai citar isso no livro Autodescobrimento, ela vai citar isso no livro Conflitos Existenciais, ela vai falar da necessidade da interpretação dos sonhos. Não de interpretação, foi para umbral, vai fazer um evangelho. Não, foi para umbral por quê, meu filho? Por que você se atrai por esse tipo de situação? Isso fala sobre você. Vamos lá. As pessoas estão com medo de ir para umbral. Gente, eu vou explicar o que é umbral. Segundo o André Luiz, tá? Quando ele, no livro Nosso Lar, se você ler o prefácio do livro Nosso Lar, quem fala é Emmanuel. Ele começa a fazer o prefácio e ele diz o seguinte, que morrer é encontrar com a sua própria consciência. Então, quem é que cria o seu próprio umbral? Nós mesmos. Aí você pergunta, mas eu fui? Ora, se você sonhou com ele, você foi. Aí as pessoas perguntam, mas é aquele umbral que a gente vê vários espíritos no mesmo patamar? Simples. Se eu tenho problema com a sexualidade, você tem problema com a sexualidade, o Rafa tem problema, a Jana tem problema, se a gente não trabalhar a nossa sombra, quando a gente morrer, a gente vai se encontrar onde, gente? No umbral. Toca aqui. Estamos juntos, misturado, amigos do umbral. Certo? Mas a minha vivência por esse umbral vai ser completamente diferente, porque vai falar da minha psicologia. A vivência do Rafa vai ser completamente diferente da minha. A sua, a da Jana. E esse umbral é bom ou ruim? Esse umbral simplesmente fala de aspectos nossos que estão na sombra, desconhecidos. Então, ele é maravilhoso, porque se eu começo a conscientizar ele, ele se torna um nosso lar, um lugar de luz. Entendeu? É uma experiência que o espírito passa. Porque no livro dos espíritos, na introdução, Kardec nos diz que os espíritos não têm lugar circunscrito no espaço, que eles estão ao nosso redor, nos acotovelando os bons e os ruins. Espírito para Kardec vai buscar esse conceito de espírito na Grécia, com Sócrates, com Platão, é informação organizada, é inteligência, é princípio inteligente. E como é que é a forma do princípio inteligente? Não é. E a inteligência, ela pode emanar para vários lugares. Por isso que você lê no livro dos espíritos a bicorporeidade dos espíritos. A gente fala assim, sonho com um dente, por exemplo, simboliza a morte. Por quê? O dente é sua defesa. Os animais, quando eles se sentem ameaçados, o que eles fazem? Mostra o dente. Dente, unha, defesa. Quando você sonha que os seus dentes estão caindo, o que está caindo?
a sua defesa. Então, alguma ideia, alguém está te agredindo e você está morrendo ou perdendo uma parte importante do seu eu. Que parte é essa? Aí vem a interpretação. Agora, não significa que eu sonhei que meu dente caiu, minha mãe estava no sonho e minha mãe vai morrer. Quando você precisa realizar alguma coisa que é do desejo do seu eu e você não sabe, e você não conscientiza, quando você dorme e realiza, você sente o quê? Prazer. Então é óbvio que você vai querer voltar a dormir, é óbvio que você vai querer voltar a sonhar, eu vou sonhar de novo com aquele negócio. É natural. Agora, quando a gente tem uma necessidade muito grande de ficar dormindo, é porque a nossa vida está o quê? Uma droga, está sem sentido. Então, o inconsciente me puxa para uma morte, porque quando você dorme, você volta para dentro do seu inconsciente. É como se você voltasse para dentro do útero, dentro do não nascimento, do fico aqui, deixa que tá quentinho, deixa que tá gostoso, porque aqui você vive o que você quiser. Entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse gostar do dormir. Porque às vezes você pode ser porque você tem um sono leve, maravilhoso, ou às vezes pode ser porque você está passando por um conflito que você ainda não percebeu. Entendeu? Mas não é errado, é normal e isso fala sobre você. A primeira pergunta, o que é mais comum? Pessoas sonharem e lembrarem do seu sonho ou sonharem e não lembrarem? Sonharem e não lembrarem. Porque nós não temos, culturalmente, o nosso subconsciente não está focado para o mundo místico dos sonhos. A gente acha que sonho é o quê? Sonho, ponto, acabou, beijo, pão, né, pão e bênção. A gente não está percebendo a importância desse sonho. Ao passo que a gente percebe a importância de um sonho, a gente começa a relembrar mais. Ou nós já temos uma consciência inconsciente, né, não seria uma consciência inconsciente, seria uma noção que ainda está adormecida da importância dos nossos sonhos. Então, nós temos a tendência a lembrar de todos eles. Ou quando você não lembra dos seus sonhos, mas lembra de alguns sonhos. Esses alguns sonhos que você lembra são os sonhos cruciais. São sonhos que rompem essa barreira do tipo, essa falta de atenção que a gente tem, porque são sonhos muito significativos, muito expressos, e são sonhos que têm que se realizar. Não tem jeito. E aí, como a gente precisa realizar na matéria o que a gente vive na psique, as coisas que a gente sonha podem se concretizar como simplesmente fatos aqui dentro. Entendeu? Quando você sonha na primeira pessoa, você está realizando aquele processo. Quando você sonha na terceira pessoa, significa que, de alguma maneira, você está promovendo um afastamento da realização daquele processo. Mas você vai realizá-lo de alguma maneira ou outra. É preciso que você o realize. A diferença é a distância que você se encontra dele. Integrado, no momento realizando, ou simplesmente percebendo o que tem que realizar, mas não acontecendo. Todo mundo aqui conheceu os Mamonas Assassinas, né? O teor das músicas dele eram ecumênicas, transcendentais e extremamente adultas. Extremamente adultas, né? Não, você não conheceu os Mamonas Assassinas, né? Era um besterol, era muito infantil. Você percebia que todos eles tinham, o que eles tinham muito presente neles? O arquétipo da criança. O arquétipo da malandragem, dos moleques. Tanto que você não olhava para eles e falava assim, gente, que homem bonito. Que homem engraçado. Não era nem que homem, eram os meninos dos Mamonas Assassinas. Eram tal como eles fossem trabalhados. Existe um arquétipo que é para todos nós, tá? Todos nós nascemos, e aí eu vou contar mais ou menos um mito para a gente poder entender. Não é nem um mito, mas é um motivo mitológico que sempre se repete nos lugares para a gente poder entender. Quando nós nascemos, nós simbolizamos a uma árvore que dá frutos. O que acontece aqui? A sua mãe, tá? Mãe física, simboliza, né, o seu inconsciente. Tá? Simboliza da onde você veio. Por acaso, você vem de outro lugar a não ser da sua mãe? Graças a Deus não, né? Porque se viesse a gente ia falar estranho, certo? Vamos lá. E essa árvore dá frutos. O fruto que ela dá é filho de quem? Da árvore. Só que quando você é um fruto e você está aqui em cima, você olha para o mundo tal como olha a própria árvore. A árvore pode olhar para o mundo de cima, concorda comigo? Ela cresceu, ficou frondosa, olha para o mundo de cima. E o fruto que está ali também olha de cima. A tendência é o fruto achar que ele é a própria árvore. Então, muitas pessoas que guardam essa síndrome de Peter Pan, que a gente fala, essa criança, tem dificuldade de fazer o processo. Por isso que você gosta de dormir. Cristiane, desculpa.
mas tem dificuldade de fazer esse processo, ó. O que esse fruto precisa fazer, gente? Cair. E cair é símbolo de? Morrer, certo? Símbolo de morrer. O fruto precisa morrer. Evangelho segundo o Espiritismo. Se você não me amar mais do que você ama o seu pai ou sua mãe, você não é digno de me seguir, de ser meu discípulo. Odiai o vosso pai e vossa mãe. Não é odiai, você precisa morrer. Quando esse fruto morre, ele cai na terra. E o que acontece? Cresce uma nova. Isso é o processo de individuação. O que eles não conseguiam fazer é morrer, adultizar. Então, o que eles fizeram? Morreram. Bizarro. Gente, mas de fato é. E para Deus... mas por que Deus tirou a vida deles? Porque eles não tinham morrido. Gente, isso aqui é o livro chamado Entre Dois Mundos, de Valdo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Eis que Bezerra de Menezes, com Manuel Filomeno de Miranda, entraram numa sala onde existia um deputado baiano que estava com a mulher em home care há 40 anos, vivendo uma vida de esbórnia, completamente louco. Só que essa vida que ele tinha gerava nele uma culpa, porque ele tinha uma mulher que estava como? Ali hospitalizada, semi-morta. Ela não estava morta, mas ela estava ali. Então isso dizia para ele o quê? Ei, amigo, vai para a esbórnia? Lembro a ti que você é casado e que você não deve fazer isso. Isso gerava uma culpa nele muito grande. Então, o que ele resolveu fazer? Resolveu matar o quê? A esposa. E aí os mentores estão chegando no dia que ele resolveu matar a esposa. Eles chegam, e aí ele vai, prepara a seringa, porque ele ia injetar no soro dela uma substância que ia produzir uma parada cardiorrespiratória e ia parecer que ela morreu de morte natural. Quando eles chegam para injetar nela, a coisa, Bezerra vira para Manuel e diz a seguinte frase: iremos produzir no nosso irmão aqui, ora encarnado, um acidente cardiovascular. Traduzindo, vamos fazer ele ter um AVC. Aí Manuel vira para ele e pergunta assim: mas ele irá sobreviver? Aí Bezerra diz: não. É melhor ele fora da matéria do que dentro. É melhor que ele possa encontrar-se consigo mesmo fora da matéria como espírito, para que ele não agrave as situações em que tal ele se encontra. Ele precisava morrer, gente? Muito. Aí o que acontece com ele? Morre. Mas ele não tinha morrido, porque se ele continuasse na matéria, ele ia continuar vivendo de maneira equivocada. Então a morte física para a gente é uma experiência transcendental. E as mortes diárias que a gente tem também são transcendentais. Por isso que o Espiritismo é uma doutrina reencarnacionista. O tempo inteiro a gente está lidando com o tema morte. E é difícil a gente morrer na nossa vida? Não. Não, depende, é tantas questões que eu não posso nunca dizer isso, né? Quem vive mais tempo talvez tenha mais tempo de realizar coisas que não realizou, porque o que acontece? É aquela história, eu vou pegar esse copo de água, tá? Esse copo de água, ele estava aqui nessa mesa. Se eu botar esse copo de água aqui, mudou alguma coisa? Ele continua sendo o quê? Então, para algumas criaturas, morrer ou viver é a mesma coisa, mas talvez na morte, como ela encontre com a própria sombra e as próprias necessidades, talvez ela possa se transformar. Foi, gente? Essa morte é vivida simbolicamente por nós todos os dias. Todos os dias, existe uma frase muito boa de Joana que ela diz o seguinte: todos os dias quando você dorme, anuncia um novo dia. E esse novo dia tem novas oportunidades. É uma nova vida. E será que a gente morre? Será que quando a gente deita na nossa cama, a gente fala assim: por que eu tenho que morrer para me transformar? Para reencarnar amanhã no mundo, aparecer no mundo de uma maneira diferente? Nós somos resistentes à mudança. O nosso ego tem medo de morrer, medo de mudar. E quando você tem muito medo de morrer e medo de mudar, você vai produzir os pesadelos. Aqueles sonhos que você fala assim: caraca, que louco, gente. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tinha um sonho recorrente aos 7 anos, que era um palhaço num cavalo que vinha me perseguir, e a minha bisavó dizia onde é que eu estava. Tá aqui, ó. Desgraçada da minha bisavó, né? Que era a minha madrinha.
Sei, o palhaço sempre. O palhaço, ele é um arquétipo do tricker. Esse arquétipo tá em mim, minha filha. Por isso que eu fico o tempo inteiro palhação da vida. Olha só como é que é. É verdade, gente. Essa coisa, essa veia engraçada aí, ó, é o tricker. E a gente tem que saber usar, né? Porque tem muitas criaturas que fazem piada da vida e vivem uma própria piada. Daquelas que fazem da vida uma piada, que é bem diferente. Entendeu? Então, vamos lá. O que acontece? Era esse palhaço aí nos 7 anos. E quando eu tinha esse sonho, eu tinha tanto medo de contar para minha mãe. Olha que simbólico. Uma das minha bisavó, minha madrinha, ela me entrega para o palhaço. Eu tinha medo de contar esse sonho para minha mãe. E eu tinha medo desse palhaço. Eu tinha medo de encontrar ele na rua. Eu tinha medo de ver. Eu ia dormir. Eu dormia com meu irmão, dormia no meu quarto, era ótimo, porque se o palhaço aparecesse, eu dava um grito, meu irmão acordava. Meu irmão, no caso, não ia acordar, mas eu ia estar mais segura, porque meu irmão dorme igual pedra, né? Mas eu tinha que entrar no quarto, eu olhava debaixo da cama para ver o que estava acontecendo. Era uma coisa muito doida. Quando eu cresci, eu tive um seguinte sonho. Esse sonho foi há poucos anos atrás, eu tive um sonho que eu estava num prédio com uma amiga minha e tinha um serial killer ali, matando todo mundo. E ele estava descendo o meu pai no elevador, ele ia matar o meu pai. E eu sabia que já era um sonho recorrente. E eu sabia que nesse sonho eu sobrevivia. Então eu saía correndo, olha o medo da morte. Eu saía correndo e eu ia para um outro prédio onde estava tendo uma festa. E nessa festa todo mundo ia morrer e também era o serial killer que ia matar. E quando eu saio da festa, né, porque eu lembrei porque na hora que eu estava na festa, que todo mundo ia morrer, eu pensei, se eu vou sobreviver, por que eu estou aqui? Né? E aí eu saio do prédio e vou para uma esquina. Quando eu vou para a esquina, eu vejo um grupo de músicos vestidos de palhaço. Sabe aquele palhaço daquele filme do Batman, o filme de 89 do Batman, que eram aquele pessoal do Coringa? O Coringa é o tricker, é o palhaço. Todos eles vestidos exatamente assim, com armas, tocando aquela música de palhaço. E todo mundo ia morrer fuzilado. E todo mundo saía da festa assim, gente, palhaço! E eu me escondendo num lugar. O que simboliza isso? Eu tinha que vivenciar uma morte. Só que aos 7 anos, essa morte para mim era terrível. No dia que eu tive esse sonho, eu acordei feliz da vida. Eu acordei com uma alegria. Eu acordei respirando. Eu falei, eu preciso morrer. E eu preciso morrer para quê? E eu comecei a analisar o sonho e comecei a perceber que eu precisava morrer para ideias, para crenças. O meu pai morria no sonho. O meu pai é o nosso superego, é a nossa maneira, é a nossa educação, é a nossa... Eu falei, eu preciso morrer para coisas para eu poder viver. Porque eu me escondi aonde no sonho? Debaixo da terra. E quem está debaixo da terra está no inconsciente. E aí eu comecei a perceber a minha necessidade de fazer mortes diárias. Então, quando eu acordei, teoricamente ia ser um pesadelo. Mas como eu já dei para o sonho um outro tipo de caráter ao longo da minha vida, o pesadelo se transformou numa libertação. Então, você muda o caráter do seu sonho conforme você perde o medo dele e entende as mensagens que ele está passando. Foi, gente? Vamos fazer a nossa prece. Agradecemos, Senhor, a oportunidade da vida, a oportunidade de aqui estarmos. Agradecemos a tudo que nos acontece. E, Senhor, que possamos ter esse olhar do simbólico, o olhar das mensagens, o olhar de você falando para nós, através das pequenas coisas que nos acontecem, dos nossos sonhos, das nossas vivências. Então, assim, Senhor, pedimos que possamos ter força para nos realizar. E pedimos ainda à nossa querida veneranda que nos auxilie nessa jornada de autoconhecimento sempre. Graças a Deus.